Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Trump autorizou, está caçando crianças e mulheres, agora igrejas, escolas, já avisou, vai fazer caça, não tem mais. Havia algumas regras ali de distanciamento, depois pesquisem, não vou entrar em minudências. Não, agora qualquer território é para caçar, é para pegar e não sei o quê. Crianças e mulheres ele mandou caçar. Agora, supremacista, bandido, fascista, condenado a 18 anos, a 22 anos, por organizar luta armada, invasão do Capitólio, esses ele mandou soltar. Inclusive mandou soltar um traficante. Traficava pela internet. Vai ver que porque um traficante de rede, na rede pode. Então atenção, mulheres e crianças perseguidas, homens imigrantes, mas eu estou pegando mulheres e crianças porque pessoas frágeis. Aquelas por quem Cristo especialmente se interessava. Mas o que essa gente tem a ver com Cristo? Aliás, quem defende esses caras conhece o que do Evangelho? Se quiser debater, vai ter que debater um pouco do Evangelho também. Porque essa gente toda se diz cristã. Entende o quê? Entende o quê do apóstolo Paulo, que era um homem duro? Mas dizia, o cristianismo é para os gentios. Né? O cristianismo não é só para nós. É para o gentil quem está fora. Não entende nada. Vamos falar de coisas... fazer o quê, né? Depois da gente falar do sublime, ainda que toque, como no manifesto interessantíssimo, no Belo Horrível, do Mário de Andrade. É o belo horrível porque é o belo da arte tratando de uma questão horrível, né? Mas que se conseguiu, como disse o Celton, um equilíbrio entre a ética e a estética. Né? Agora vamos falar do que não tem conserto nem nunca terá. Factoide. Bolsonaro anima reaças com Michele candidata. Ô, meu Jesus amado, vai. Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de colocar sua mulher, Michele Bolsonaro, como cabeça de chapa nas eleições presidenciais de 2026 e ser nomeado ministro da Casa Civil caso ela vença a disputa. A declaração foi dada nesta quinta em entrevista à CNN Brasil. Disse ele: vi na pesquisa do Paraná Pesquisas que ela está na margem de erro do Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela. Não tenho problemas, seria também um bom nome com chances de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil pode ser, afirmou Bolsonaro. Ainda durante a entrevista, ele também foi indagado sobre outros nomes na disputa presidencial. Sobre Tarcísio de Freitas, Bolsonaro afirmou que ele é um excelente gestor, mas quem define as eleições é o povo. E ressaltou que o fator determinante será sua popularidade fora do estado de São Paulo. Eu gosto, olha, é formidável, né? Esse papel da mulher como o meu enfeite, o meu disfarce. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou arrumar uma boneca de ventríloco, né? Que no caso é minha mulher, vou colocá-la lá. E ele não esconde, né? Claro, desde que eu seja o chefe da Casa Civil. Bom, Bolsonaro, vai ser muito chato, né? Mandar pra cadeia o chefe da Casa Civil, que é o que vai acontecer, né? Caso ela fosse eleita. Mas isso dá um pouco conta das dificuldades que a direita está enfrentando, que a extrema-direita está enfrentando. E é uma forma também de o Bolsonaro chamar e dizer assim, olha, tudo o que vai acontecer na candidatura será definido por mim. No momento, Valio Bene, em que eles estão um pouco infelizes com a extrema-direita e com aquilo que o Flávio chamou as costelas de Bolsonaro. Né? As costelas de Bolsonaro que estão por aí se rebelando, digamos assim. Né? O Flávio andou criticando. Ontem nós vimos o Eduardo Bolsonaro com aquele vocabulário de estrebaria, né? A que ele apela, dizer que outros candidatos não teriam Bulhões. Né? Tem uma rua no Rio de Janeiro que chamava Quase Quase, né? Carvalho de Bulhões. Ou Bulhões de Carvalho, não sei, depois vocês procurem. Não teria para fazer, por exemplo, anistiar os condenados
do 8 de janeiro. Bulhões de Carvalho, em Copacabana. Bulhões de Carvalho, e aí os cariocas chamam a rua de quase, se é que vocês me entendem. Né? Eu acho sensacional. Né? Quase, é um erro de digitação e pronto. Né? Então, é um jeito dele tentar chamar para si, né? O processo, mais uma vez, é o que eu decidi está decidido. Eu posso, se eu quiser, para minha mulher. E mais uma vez diz Tarcísio não. Porque é o que ele está dizendo. Vamos ver se Tarcísio consegue acontecer fora do estado de São Paulo. Acontece que o Tarcísio também, eu não acho que ele esteja assim, obcecado, tão interessado, porque ele tem uma reeleição ao governo de São Paulo, tudo indica que não seria muito difícil. Nas simulações feitas por institutos sérios de pesquisa, o Lula vence todas as simulações. Quando eu digo instituto sério, não é sério porque o Lula vence. É sério porque são institutos que têm metodologia conhecida, são institutos que são reconhecidos pela excelência técnica, que todo mundo sabe que não vende resultado e tal. Né? E quem vende? Não sei, eu estou dando a receita de institutos sérios. Né? São institutos com os quais eu conversaria, por exemplo. Né? Então, eles têm que arrumar um candidato. E está começando a pular coisa. Né? O Bolsonaro concedeu uma entrevista engraçada, né? Em que ele disse que precisa parar com esse negócio, né, de ficar buscando a direita limpinha. Eu não sei o que isso quer dizer, mas pode querer dizer que ele prefere a direita sujinha. A gente já chega lá. Tem outros candidatos que estão aparecendo por aí, né? O Eduardo já se apresentou, depois o Bolsonaro falou, não é você. O Gustavo Lima falou, não, deixa o tchê comigo, que eu cuido. Né? E me obriga a falar dessas coisas. Eu fico magoado com isso. O Bolsonaro, vai bem, o Madu. Eu tenho que falar, o Gustavo Lima disse que é candidato. Isso me magoa profundamente. Eu tenho que sair, né? E ainda estou aqui para falar do Gustavo Lima. É uma coisa triste. Né? Tá, o que tem aí? Isso aqui é o Bolsonaro. O Bolsonaro avaliou positivamente a ideia Gustavo do Lima. Gustavo Lima. Pronto, vamos magoar. Não, é projeto Magoa Reinaldo Azevedo. Vai, atenção para o momento em que Bolsonaro fala sobre Gustavo Lima na política. Vai lá. Ele elogiou a ideia, mas ele destacou a popularidade do cantor, sugerindo que ele se candidate ao Senado para adquirir mais experiência. Antes ele falou, ele tem idade e popularidade, mas o resto a gente não conhece. É um excelente nome para o Senado, mas para a presidência não sei se está maduro ainda. Já andaram fazendo pesquisa aí, parece que não rolou muito. Então, quem sabe o Senado, né? Fico me perguntando por que alguém que cobra o cachê mais alto do Brasil, que tem até um fundo que cuida da carreira dele, e geralmente esses cachês multimilionários são pagos por prefeituras, né? Mas ele, de qualquer modo, é muito bem cedido, tem os aviões, mete, quer se meter com a política. Mas, enfim. Né? O fato é, Bolsonaro está insatisfeito com esse negócio que começa a pular, porque já viram que ele vai ser candidato. Aí ele tá falando, se precisar, bota minha mulher. Que vai me obedecer, né? Isso é que é respeito pela autonomia das mulheres, né, Bruna? Que coisa bonita. O ministro Gilmar Mendes afirmou durante a conferência realizada em Portugal que o mundo enfrenta uma tendência crescente de ataques ao Poder Judiciário. Gilmar citou as propostas de emenda à Constituição 50 e 51 como exemplos desse suposto movimento. O ministro Gilmar Mendes afirmou durante a conferência realizada em Portugal que o mundo enfrenta uma tendência crescente de ataques ao Poder Judiciário. Gilmar citou as propostas de emenda à Constituição 50 e 51 como exemplos desse suposto movimento. Os projetos permitem que o Congresso suspenda decisões da Corte e estabeleça mandatos de 15 anos para os ministros. Eu só não entendi porque eu estou falando do Gilmar Mendes e o Edson Fachin está na imagem, mas tudo bem. Tá, é a Corte no geral, tá certo, alemão, vou engolir essa. Segundo Gilmar Mendes, essas propostas são impulsionadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e representam um episódio de reforma judicial abusiva e parte de uma onda de retrocesso democrático que ocorre globalmente. O ministro disse ainda que as propostas provavelmente não serão aprovadas pelo parlamento e garantiu, aspas, mas se forem aprovadas, serão barradas pelo Supremo Tribunal Federal. Tá aí, né? E olha como tá tudo contaminado. Né? A tradicional abertura do ano judiciário da Justiça Paulista, que vai acontecer agora no dia 7 de fevereiro, no Palácio da Justiça aqui em São Paulo. Nessa ocasião, o presidente do STF, ou MSTF, Luiz Roberto Barroso, que
também preside o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele vai receber um colarzinho, tá? O colar do Mérito Judiciário, que é a maior condecoração do judiciário no Estado. A solenidade será conduzida pelo presidente do TJ Paulista, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, com a participação dos integrantes do Conselho Superior da Magistratura, magistrados, representantes dos demais poderes, instituições e servidores da Justiça. Eu não, servidor da Justiça não, é servidor do Judiciário. Porque quem comparecer pode ter certeza que não serve à Justiça. Um homem que no CNJ afronta a Constituição, criando cotas que ele não pode criar para o judiciário dos estados, que descriminaliza a maconha e diz que não é isso, mas sendo isso, fazendo fake news para a população brasileira, uma pessoa que vai à China e se admira com o sistema judiciário de lá, recebe... As comendas no Brasil não valem mais nada. Se tem uma coisa que vale menos que o real no Brasil, e menos que a vergonha, se é que existe alguma, das pessoas que fazem parte e apoiam esse governo, é a comenda no Brasil. A comenda hoje ela não significa mais nada. Então falamos aqui, Gilmar Mendes falou assim, se o Congresso, ou seja, se o povo, que o Congresso representa o povo, se o povo quiser reformar o judiciário, é antidemocrático. Mas a democracia não é poder do povo, Katsu? Hã? E se passar, a gente barra. Ou seja, se passar, o povo que se lasque. Aí a gente vê que o Barroso, que é o presidente de todo esse circo, vai receber uma medalha do Tribunal de Justiça de São Paulo. É lamentável que o Tribunal de Justiça de São Paulo desça tanto o nível. E ainda... Porque tem a tal da imunidade parlamentar, que a Erika Hilton tem. Então ela pode xingar a Michele Bolsonaro, que ela é imune. Mas se você é de direita, não. Já vimos o Márcia Van Hatten, o Daniel Silveira, né? Que está preso, que além da imunidade tratorada, teve o direito à graça presidencial aniquilado. Agora o STF vai decidir, ou melhor, o MSTF vai decidir se o senador Jorge Seif do PL será ou não investigado por fazer apologia à violência policial. A pedido do Ministério Público Federal, que citou o foro privilegiado do senador, a Justiça Federal de São Paulo remeteu a ação ao Supremo, em razão das declarações de apoio do parlamentar ao policial que arremessou um homem de uma passarela em dezembro do ano passado. Aqui na capital do estado de São Paulo, no X, ao declarar apoio aos policiais, o senador escreveu o seguinte, aspas, o erro dos policiais foi ter jogado o humilhante em um córrego. Deveriam ter jogado de um penhasco, fecho aspas. Alguns dias depois, no plenário do Senado, Jorge Seif reconheceu que havia divulgado informações falsas sobre a vítima e repudiou o abuso de autoridade, aspas. Eu fiz uma manifestação nas minhas redes sociais, até dura, agressiva, e ao final descobrimos que, na verdade, o rapaz era um entregador de aplicativo, fecho aspas. Ok, ninguém aqui quer defender o que foi dito, até porque eu não sou advogado de ninguém. Não sou advogado do Seif, não sou advogado do PL, não sou advogado do Bolsonaro, não sou advogado do Lula, não sou advogado de ninguém. Aqui eu quero trazer os fatos. O que ele falou, né, devia ter jogado do PL, é horroroso. É uma fala lixo. Mas ele tem imunidade parlamentar. Então agora pega esse combo. Gilmar Mendes. É antidemocrático o povo fazer reforma no judiciário e se o povo votar uma lei, o STF vai contra o povo, porque isso é democrático. Eu não entendo mais nada. Aí o Barroso, que preside esse circo, recebe uma homenagem aqui do TJ de São Paulo, um dos TJs mais sérios do país. A imunidade parlamentar é que foi jogada do penhasco. E por fim eu quero trazer aqui para mostrar para vocês que a coisa, ela vem da semente e vira, essa árvore tá tudo contaminado. Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde estudei. Minha alma mater. Tem uma norma da USP que diz o seguinte, para ter concurso de ingresso na carreira de professor, doutor, o orientador, se um dos candidatos foi orientado por alguém da casa,
esse orientador não pode estar na banca por questões óbvias. Porque o orientador, é claro, ele vai ter uma preferência pelo seu orientando. Agora, o último concurso que teve na Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco, para professor de Direito Romano. Um orientador tinha vários orientandos na banca. O outro orientador também estava na banca de outro candidato. Ou seja, nem na Faculdade de Direito se segue a norma. E na Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto é pior. Porque existe uma proibição de cônjuge estar na banca de admissão do outro cônjuge. E uma professora de lá ficou na banca do marido, e o marido, óbvio, foi aprovado com louvor. Então você veja, na USP Ribeirão, eu não lembro o nome da professora que estava na banca, que aprovou o próprio marido. E aqui, na primeira faculdade de Direito do Largo São Francisco, que vai fazer esse ano, o Largo São Francisco, ele completa 198 anos. 198 anos de história. E existe uma norma da universidade que fala, olha, se você orientou alguém, você não pode estar numa banca que a pessoa está fazendo concurso para ser contratado professor da USP. E o Eduardo César Silveira Vitamarchi, que é o professor titular de Direito Romano, não vê problema nenhum. Não vê problema nenhum em estar presidindo a banca e aprovar um orientando seu. Ele que já foi diretor da Faculdade de Direito lá do Largo São Francisco, ele que tentou me expulsar da Faculdade de Direito, aliás, quando eu estava na graduação. Aí você vê que está tudo contaminado. Se nenhuma Faculdade de Direito está disposta a seguir a lei, que se dirá os deuses do Supremo. Senhores, o gancho está rodando. É lamentável, né? É o que você falou do jogo de videogame, que a gente chega sempre na última fase com o chefão e perde. Por quê? A gente caminha-se com propostas de emenda à Constituição no sentido de frear e reduzir esse abuso de poder que o STF vem fazendo no nosso país desde 2019, né, legislando, se intrometendo em todos os assuntos, investigando, fazendo todos os papéis da polícia, né? E só que depois que a gente faz tudo, o Congresso aprova, eles vão lá e barram. Então, mais uma vez, a gente sempre chega nessa reta final e dá de cara com o chefão. Ou o Senado faz alguma coisa, ou a gente vai ficar nessa. Ou a gente vai ficar sem nada. Você vê que o que é curioso, eles têm ido bem pouco para os Estados Unidos, né? Até onde me consta, não estão mais indo. Agora, aqui o país do contrário, onde a gente vive, né? Praticamente o Gilmar Mendes, ele deu uma dura ali no Congresso, né? Deu uma dura, assim, como dá numa criança, né? Falando, brinquem aí de fazer recorte para as suas redes sociais, deixa que a gente decide aqui mesmo. Que cena horrorosa, dá uma dura na bunda mole. Deu uma dura e falou, a gente fica aí fazendo seus recortes no plenário, que ninguém assiste, que a gente manda aqui, quem manda é a gente. É isso que eles falaram. Até porque o vídeo, se não me engano, que passou, que vocês colocaram ontem aqui no programa, eu não lembro quem era que falava lá os 14 pontos dos juízes do Supremo. O juiz não pode isso, mas do Supremo ele pode. Para mim, a pior de todas que o Supremo, foi muitas coisas que eles avançaram e a direita vem respondendo de forma muito amena. Para mim, a pior de todas foi, entre elas, foi a dos cônjuges poderem advogar casos no Supremo. Aí você imagina, tá lá o juiz do Supremo com o seu cônjuge, aí, vamos jantar aqui, mas não podemos falar de processos, né? É um circo, né? Porque foi o que você falou no começo. Para quem acredita nisso, é muito corno ou é totalitário, porque não tem como, né? O seu cônjuge advoga num caso que você é o juiz, né? Então, assim, perdeu-se completamente a compostura. Infelizmente, com a homenagem lá dos juízes paulistas aqui, fica evidente que não há mais juízes em Berlim, os juízes estão compactuando com tudo, não há uma resposta de uma associação, de ninguém falando, vamos evitar ir à associação tal nessa premiação, porque vai contra tudo que a gente defende. Temos bons juízes, porque essa informação me foi passada pelas minhas fontes lá do TJ. Temos bons juízes e embargadores, mas temos. A instituição... Posso fazer um complemento que você falou? João, vamos juntar tudo. Deixemos o caso Jorge Seife, ou Seife, eu não sei qual é a pronúncia correta do nome dele, de lado por enquanto. Mas vamos pegar a questão do Barroso. É a máquina que está se sobrepondo às pessoas e à sociedade. E a máquina, ela tomou conta, ela adquiriu vida. A máquina, o Barroso é uma das peças dessa máquina. Mas eu vou querer frisar uma coisa que diz respeito àquilo que Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, apresentou. No início,
Eu sempre questionei a possibilidade do Congresso simplesmente anular decisões do Supremo, porque eu sempre defendi a autonomia dos poderes, que nenhum deles se ficasse sobreposto um ao outro. Hoje, eu vou te dizer por qual razão eu até apoio essa medida. Por uma razão simples. O Supremo já não é mais um órgão jurídico, ele é uma comissão a mais do Legislativo. Ele se arvorou nesse papel. Quando a gente olha para a máquina do Legislativo brasileiro, a gente diz, nós somos um sistema bicameral. Não, nós não somos um sistema bicameral, nós somos um sistema tricameral. Porque nós temos a Câmara, nós temos o Senado e nós temos decisões que são tomadas pelo Congresso. E o Congresso é a junção de todos para resolver sobre questões específicas. O Supremo, ele trouxe uma inovação que é gigantesca. Ele se arvorou como a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Já que você tem CCJ na Câmara e tem CCJ no Senado e não tem CCJ no Congresso, o que ele está dizendo? E do Executivo também. Mas ele diz, nós somos a CCJ do Congresso, razão pela qual, se o Congresso decidir, porque quando vem um projeto de lei, em especial uma PEC, é aprovada, significa que foi o Congresso, independentemente de ter sido a junção das casas. Foi primeiro aprovado, não aprovado, e está decidido, vai o presidente da República assinar. Mas, detalhe, o que ele está dizendo é, se o Congresso decide, vai ter que ir para a CCJ do Congresso. E a CCJ do Congresso somos nós. Hoje, essa é a razão pela qual, ou a gente resolve esse sistema político e acaba com essa esculhambação, e cada poder assume um papel e respeita os demais poderes, restringindo as suas atribuições, aqui são as suas atribuições, ou então o Congresso tem sim que botar um freio nas decisões do Supremo. Por quê? Porque eles se arvoraram como um órgão político, uma nova comissão de Constituição e Justiça do Congresso brasileiro. E perceba que o Gilmar Mendes, ele já prejulgou uma causa que pode chegar a ele. Sim, exatamente. Ele já prejulgou uma causa que não existe que pode chegar a ele. Isso é ação política. É ação política de alguém que está dizendo, eu como deputado ou como parlamentar eleito para o Congresso, e a CCJ. Por si só seria impeachment. Numa Sim, lógica exatamente. por si só. Exatamente. Por isso, aí hoje eu sou a favor. Mas a alternativa para mim é mudar uma coisa só. Acaba com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. Ele é uma corte constitucional. Ponto final. Era isso que o Congresso deveria estar trabalhando agora. Acabar com a função recursal.